mais um Show Saúde. Comigo a mais que especial Ana Maria e com meu colega Luiz Mário. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui para trazer para vocês conteúdos e informações sobre a qualidade da saúde brasileira, onde iremos abordar assuntos relacionados ao cotidiano das pessoas, de maneira rápida e compreensiva. O tema de hoje é a anemia ferropriva. Mas, Ana Maria, para você, o que é anemia ferropriva? Eu sei que essas palavras vêm do grego, que significa ausência de sangue. Mas para tirarmos nossas conclusões, vamos agora, para vocês telespectadores, vamos agora com o nosso queridíssimo Dr. Marques. É com você, Eduardo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, pessoal de casa. Hoje estou aqui com o Dr. Marques para tratar de um assunto pouco comum, mas muito importante, que é a anemia ferropriva. Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Luiz. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez nessa manhã para falarmos de um assunto tão importante que é a anemia. E mais importante ainda, a ferropriva. Bom, doutor, afinal, o que é a anemia ferropriva? Bem, popularmente, a anemia é conhecida como a falta de sangue. Na verdade, esse conceito não está totalmente errado, certo? Mas podemos ser um pouco mais precisos. A anemia é a redução do número de glóbulos vermelhos no sangue. Também chamamos de eritrócitos ou hemácias, esses glóbulos vermelhos. Aí, as hemácias são as células que transportam o nosso oxigênio, levando assim ele para os órgãos e os tecidos do nosso corpo. Para ficar mais fácil da gente entender, vou explicar a composição do sangue. Aí assim, o sangue ele pode ser dividido em duas partes, certo? O plasma e as células. O plasma sanguíneo é a parte líquida correspondente a 55% do volume total do sangue. O plasma é basicamente 92% de água e 8% de alguns nutrientes diluídos, como as proteínas, anticorpos, enzimas, glicose, sais minerais, hormônios, entre outros. Já os outros 45% do sangue é composto das células. Aí essas células são hemácias, leucócitos e plaquetas. Aí destas células, 99% é hemácia, certo? A anemia ela surge quando o percentual de hemácias no sangue fica reduzido, ou seja, o sangue fica mais diluído. O diagnóstico da anemia é feito basicamente pela dosagem das hemácias no sangue, realizado através de um exame de sangue que a gente chama de hemograma. Aí na prática, a dosagem das hemácias é feita através dos valores do hematócrito e da hemoglobina, que são termos que precisamos estar familiarizados para sabermos como se dá o diagnóstico, ok? Ok. E o que você pode falar sobre hematócrito e hemoglobina? Ok, vamos lá. O hematócrito é o percentual de hemácias que ocupa o sangue. E o normal desse percentual é de 40% a 45%. Aí as hemácias são produzidas na medula óssea e têm uma vida de apenas 120 dias. As hemácias velhas são destruídas pelo baço, certo? Isso significa que após 4 meses, nossas hemácias já foram todas renovadas. A produção e a destruição dessas hemácias é algo constante, algo normal, de uma forma que mantenha a quantidade de hemácias necessárias para a homeostase do nosso corpo como um todo. Já a hemoglobina é uma molécula portadora de ferro que fica dentro da hemácia. Essa hemoglobina é o componente mais importante da hemácia, porque ela transporta o oxigênio no sangue. O ferro é o elemento essencial da hemoglobina. Pessoas que têm carência de ferro não conseguem produzir hemoglobinas e, por sua vez, não produzem hemácias. Portanto, uma diminuição das hemoglobinas obrigatoriamente leva a uma diminuição das hemácias. Ou seja, isso já é a anemia. Aí, na prática, a quantidade de hemoglobina é o que define a avaliação de uma anemia. Bom, doutor, só finalizando, estamos aqui com uma pergunta de um de nossos internautas chamada Jéssica, de Caruaru. Ela quer saber como funciona o metabolismo do ferro. Pois bem, Jéssica, o metabolismo do ferro funciona da seguinte maneira. O nosso corpo ele tem um estoque de ferro, certo? E esse estoque é controlado de forma bem rigorosa para que esse estoque esteja sempre lotado. Quando estamos com o estoque completo, o intestino ele para de absorver o ferro dos alimentos, certo? Deixando o ferro ser excretado assim nas fezes. Se os níveis de ferro baixarem,
o intestino delgado volta a absorver o ferro dos alimentos, repondo assim os nossos estoques. O ferro absorvido no intestino é estocado no fígado e é empacotado em uma proteína chamada ferritina. Quando temos níveis baixos de ferritina, significa que os nossos estoques de ferro estão baixos também. Geralmente, da quantidade total de ferro existente no nosso corpo, metade fica nas hemácias e metade estocada em forma de ferritina. Ainda há uma pequena fração ligada também à transferrina. É uma proteína que transporta o ferro dos estoques, o ferro que estão estocado, em direção agora à medula óssea, onde são produzidas as novas hemácias. Geralmente, adultos saudáveis não precisam de muito ferro na dieta, pois o ferro, já presente no organismo, é constantemente reciclado. Quando a hemácia torna-se velha e é destruída, o seu ferro é captado pela transferrina e levado de volta à medula óssea, sendo reaproveitado na formação de uma nova hemácia. Portanto, são precisos muitos anos com a baixa absorção de ferro para que haja uma deficiência nos estoques corporais. O grande risco de uma alimentação pobre em ferro se dá naqueles indivíduos que estão precisando de mais ferro do que o estoque pode guardar. Aí, dois exemplos fáceis de se entender são crianças e as grávidas. As crianças estão constantemente em crescimento e, portanto, necessitando de quantidades cada vez maiores de ferro. Já as crianças de 6 meses a 3 anos de idade são as mais propensas a desenvolverem carência de ferro, certo? Porque é necessário que nesses dois grupos, tanto as grávidas como as crianças, o alimento férreo seja bastante concentrado para que possamos manter os estoques preenchidos. Bom, doutor, obrigado pela sua participação e até o próximo encontro com o Dr. Marcos. É com você, Luiziana. Obrigado, Eduardo. Mas, Ana Maria, para você, o que seria dessa doença? Boa pergunta. Vamos agora passar para a nossa amiga Aline, que se encontra em um dos melhores hospitais de Pernambuco. Com vocês, de frente com a doença. Bom dia, Mayara. Eu estava dando uma olhada na sua ficha e você se encontrou com fala de anemia ferropriva. Eu queria saber há quanto tempo, quais foram os sintomas que você sentiu? Há uns 6 meses eu venho notando pouca coisa, mas agora há uns 2 meses que piorou. Me sinto fraca, me sinto com muita dor de cabeça, meu período menstrual começou a subir muito, eu fico muito fraca. E é isso. Como era a sua alimentação antes de descobrir a anemia ferropriva e como está sendo agora? Bom, eu nunca gostei muito de comer bem, eu sempre comia besteira e agora eu tive que mudar. Aí eu tô comendo mais carne vermelha, feijão, beterraba, fígado e esses alimentos, mais frutas e é isso. Obrigada. Obrigado, Aline. Agora vamos tratar um pouco da dieta de uma pessoa que tem essa doença com a nossa repórter Eduarda, no quadro Cuidando com Amor. Bom dia a todos. Está no ar mais um Cuidando com Amor. Estamos aqui hoje com a doutora Larissa, formada em nutrição, onde vamos debater um assunto muito importante, que é a anemia ferropriva. Bom dia, doutora. Bom dia, Eduarda. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar desse assunto tão importante. Bom, doutora, como é a alimentação de uma paciente com anemia ferropriva? O ideal da alimentação é ser baseado em ferro, pois é a carência do ferro que faz que tenha essa doença, a anemia ferropriva. O ideal também é você tomar alguns suplementos de ferro que tenha sais ferrosos, como sulfato, gluconato ou sucinto. No entanto, deve primeiro investigar as causas da doença. Aí, as mulheres grávidas, o tratamento deve ser feito mais intenso, por conta que ela necessita de mais ferro. Aí, somente na dieta não é essencial, aí ela tem que ter mais suplementos para poder que possa passar para o bebê melhor saúde. E alguns alimentos que podem encontrar o ferro é o feijão, passas, o fígado, que é a principal fonte em ferro, peixes,
carnes de frango, peru, carnes vermelhas, é muito encontrado ferro nesses alimentos. Também tem a questão da injeção. Se não estiver resolvendo a alimentação, aí pode também aplicar a injeção intramuscular ou intravenosa, que resolve também, quando é o caso mais avançado, que a recuperação deve ser mais rápida. E como evolui essa anemia, a ferropriva? Com um tratamento adequado, o hematócrito pode voltar ao normal em 2 meses. Entretanto, isso depende de que seja também tratado as causas de anemia. Como podemos prevenir a anemia ferropriva? Como eu disse no começo, o ideal é você ter uma alimentação rica em ferro. Porque como é a carência, então o ideal é você comer bastante ferro para que você não passe por essa doença. Doutora, se não tratarmos essa doença, o que pode ocorrer? Algumas complicações cardiovasculares, porque como é a ausência de ferro, aí vai causar insuficiência cardíaca e também pode chegar até óbito. Aí pessoas que têm anemia ferropriva, o ideal é se cuidar para que as complicações não possam ser agravadas. Bom, doutora, não tenho mais dúvidas. Obrigada pela sua ilustre presença. Sempre que puder, estaremos convidando você de novo para participar do nosso programa. Obrigada a você, é um prazer imenso estar aqui para tirar as dúvidas das pessoas. E sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. Pode ter certeza que iremos contar. Bom, até o próximo programa com mais um Cuidando com Amor. É com você, Ana Maria e Luiz. Bom dia, estamos começando mais um De Frente com a Doença. Hoje temos a participação especial da doutora Carolina e ela vai falar um pouquinho sobre anemia ferropriva. Bom dia. Bom dia. Doutora Carolina, eu gostaria de saber, os internautas mandaram algumas perguntas para a gente e a gente gostaria de saber se a anemia ferropriva pode ser causada por outros motivos além da baixa ingestão de ferro. A anemia ferropriva, a principal causa dela realmente é a falta de ferro. Essa falta de ferro pode ser por uma carência de ferro na alimentação ou então pela má absorção do ferro. A pessoa então ela pode até ingerir às vezes alimentos que contêm o ferro, mas se houver algum problema na absorção, a gente também pode ter caso de anemia ferropriva. Aí, próxima pergunta, quais as consequências da anemia para as crianças? A anemia ela pode ser muito debilitante, tanto para adultos, mas principalmente para as crianças, porque vai trazer aí também prejuízo no desenvolvimento mental da criança, que ela vai ficar mais fraquinha, mais apática, com menos disposição para o estudo, com menos disposição para realizar suas atividades. Então, traz tanto uma condição debilitante para o adulto, mas também para a criança. E no caso da criança que ainda está em processo de desenvolvimento, a gente pode ter danos maiores. A anemia vira leucemia? Alguns tipos de anemia, sim. Alguns tipos de anemia podem predispor ao desenvolvimento de leucemia. Isso não quer dizer que você com uma anemia ferropriva vá desenvolver leucemia. Mas existem alguns tipos específicos de anemia, como a anemia megaloblástica, que podem induzir a leucemia. Obrigada pela sua participação. Estamos chegando ao fim a mais um programa Show Saúde, onde esclarecemos sobre a anemia ferropriva. Obrigado, querido telespectador, e até a próxima.